Nessa segunda carta de Pedro, nós vemos um homem sábio, um homem calmo, um homem com muita sabedoria em falar. Mas se você pegar a trajetória de Pedro no começo da sua vida, ele não era assim. A primeira vez que a Bíblia vai nos falar de Pedro é lá em Lucas capítulo 5, onde Jesus está caminhando para dar um sermão. Ainda Simão está lavando as suas redes. Jesus então sobe no seu barquinho e ali começa a dar o seu discurso. Pedro, com muita atenção, acredito eu, ouvindo a sua palavra, ficou prestando atenção. Naquele momento, passou esse tempo, Jesus olhou para Simão e falou: ei, volta lá no fundo, lá no meio e joga a sua rede. Pedro, chegando naquele momento, olhou para Jesus, ele já se referiu a Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada até agora. Mas só que aí Jesus já vem ensinar nós através daqui. Você trabalhou sem eu pedir, agora eu estou mandando. Vai, joga a sua rede. Naquele momento, quando Pedro chega, Pedro fala para Jesus: eu vou porque tu me pedes, ó mestre. O segredo da palavra está aí, porque tu me pedes, mestre. Não importa se você acredita ou não, Deus falou, ele vai cumprir. Não importa se demora, não importa se vai demorar. Esse caso foi rápido. Simão vai. Naquele momento todos acreditaram. A Bíblia vai dizer que ele foi num barco só, ele estava em dois. Ele vai com aquele barco, chegando lá no meio, ele arremessa a rede que ele tinha acabado de limpar. A rede começa a ficar tão pesada. Quando Jesus determina a sua bênção, o que você espera é maior. Não aguenta. Mas o que Deus tem para nós, ninguém pode segurar. Muita gente que desacreditou em vocês vai ter que ir ajudar vocês a tirar a sua bênção para dividir com vocês. Oh, glória! A partir daquele momento, Simão começa a seguir Jesus. E não é numa trajetória curta, é uma trajetória de 3 anos, onde passou a vida de Jesus. Pedro era um ser humano, um homem como eu, como você, um homem falho. Teve seus altos, seus baixos. Pedro, ao chegar em Lucas capítulo 7, ele vai degustar do milagre da filha da viúva de Naim, onde seu filho está no esquife. Jesus olha e fala: levanta. O milagre foi tremendo. E para mostrar como que Pedro estava presente com Jesus a todo pouco, tão junto. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 8, a filha de Jairo. Muita gente, muita multidão, inclusive ocorre um milagre no meio. Deus cura uma mulher que estava enferma durante 12 anos. A mulher do fluxo de sangue. Naquele momento ele chega a Jesus e fala, chega ao povo e fala: não perturbe mais o mestre, que a menina já está morta. Jesus fala: calma, tenha calma, é tudo para a glória. Naquele momento, quando ele chega na frente da casa de Jairo, são poucas pessoas que entram junto com ele. Quem está com ele naquele momento? Pedro. Pedro vai reter a ressuscitação da filha de Jairo, que foi uma coisa extraordinária. Jesus não quis mérito, ficou daquela maneira, por isso ele chamou pouca gente. É isso que Deus está falando. O que ele vai fazer para você, nem sempre todos vão saber, mas ele sabe que ele é na sua vida. Ele sabe o que ele vem pelejando com você, ele sabe o que vem buscando, ele sabe o que você deseja. Um pouquinho mais para frente, Jesus no capítulo 16 de Mateus, eles pegam, Jesus olha para todos os discípulos ali reunidos. Jesus olha e fala assim: quem que o povo diz que eu sou? Aí ele não vai falar, eles dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, os profetas. Eis a pergunta que eu vou trazer para mim e para você hoje. A mesma que Jesus entregou para os seus discípulos. Quem você está falando que Jesus é na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Na hora de falar quem que ele é na vida dos outros, é fácil nós apontar, é fácil nós falar. Gente de outra denominação,
barro. Eles falam que Jesus é um ser pendurado na cruz. É fácil eu apontar. Quero ver falar igual Pedro fez. Eu quero fazer igual Pedro fez. É simples o que ele fez? Não. Naquele momento já era só dele estar quebrando a lei, já era penalizado à morte. Ele já estava admitindo que Jesus era filho de Deus vivo. Aleluia! Naquele momento na lei ele podia ser julgado. Mas meu Deus, não está, Jesus não está ligando para isso. No entanto, naquele momento ele falou: seu nome é Pedro, uma rocha. Naquele momento Deus afirmou um pacto com Pedro. Mas esse não é o mais interessante. Quando Jesus, no capítulo 17 de Mateus, vai na sua transfiguração, Pedro novamente está com Jesus. Será que é por isso que ele é salvo? Todos os momentos de glória, todos os momentos ele estava com Jesus. É por isso que ele é salvo. Aleluia! Nós paramos para pensar, é por isso que no momento do milagre ele está sempre junto. Ele viu Jesus transfigurado como o sol, a sua roupa branca como a neve. Glória a Deus! Olha a unção que ele viu. Oh, glória! Mas não, pouco depois, dentro de uma casa, Jesus pega uma bacia que ele está ensinando a Pedro que nós estamos no mundo, não é para nós ser servido, mas sim para servir o nosso próximo. É Deus! Mas Pedro, todos estavam deixando Jesus. Pedro, opa, retirou o pé. Aí vai ter muitas interrogativas, falar que Pedro não queria, Pedro queria ser melhor. Ao meu ponto de vista, Pedro já tinha testemunhado esses milagres. Pedro tinha visto a transfiguração de Jesus. Ele falou: eu não sou digno de Jesus lavar meu pé. Mas Jesus estava mostrando que ele veio para servir a nós. Naquele momento Pedro deixou e ali seguiu. Ele foi para a ceia. Chegando na ceia, Jesus aponta o seu traidor. Antes dele apontar, Pedro já fica revoltado e fala: não, mestre, contigo eu irei até a morte. Contigo eu irei. Jesus, para colocar Pedro no seu devido lugar, já sabendo que Jesus também sabia de tudo naqueles momentos. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me negará ainda, Pedro. Calma, Pedro, você vai fazer milagre no meu nome, mas não é agora. Segura só um pouquinho. É isso que Deus está trazendo para nós, o Espírito Santo. Segura, você vai pregar no meu nome, você vai fazer milagre em meu nome, mas segura, aguenta só um pouquinho, que vai chegar. Você tem processo. Deus não é Deus de mentira, Deus de molecagem. Deus é Deus de promessa, é Deus de mistério, é Deus desde o princípio até o fim. Chegando no ato, Pedro nega Jesus. É aqui que eu falo para vocês que começa o ministério de Pedro. É aqui que começa. Mas sabe por quê? Não porque ele negou, e sim porque ele chorou amargamente. Choro de arrependimento. Não adianta chorar de crocodilo, lágrima de crocodilo. Ele chorou do coração arrependido. É o que falta para nós nas igrejas hoje, é arrependimento. Cair é do homem, mas levantar é de Deus. Se não tiver arrependimento, ele não age. Ele não vai agir se não tiver arrependimento dentro de mim e de você. Naquele momento começa o ápice. Pedro vai em Atos 2, no dia de Pentecostes, traz aquele sermão. 3.000 pessoas são batizadas. E não para aí. Se nós pegarmos no versículo, no capítulo 3, Pedro e João saindo perante, indo para o templo. Um coxo no meio do caminho. Olha para ele e pede esmola. O que Pedro fala para ele? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Aleluia! Glória! Ele estava dando uma presença de Deus naquele momento. O coxo levantou e saiu andando. Oh, glória! Oh, aleluia! Santo, santo é o teu nome. Esse é o ápice, esse é o Pedro. Pedro, um homem espontâneo, aonde ele tem explosão, aonde ele não se contenta, aonde tudo é impossível. Hoje tem muita gente impossível, mas não tem coração frágil, coração igual ele teve.
que na sua segunda carta, ele vem nos escrever, ele vem nos alertar. Perante a sua morte, ele estava ciente que estava chegando o seu dia. Porque no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer capítulo 1, versículo 14, ele já vai nos dizer que o seu fim está próximo, assim como Jesus os descreveu. Mas antes disso, ele queria deixar uma mensagem para mim e para você. A mensagem que ele deixou lá atrás serve para mim e para você hoje. Na sua carta, ele que escreve, ele vem nos alertar. No capítulo 1, ele traz a saudação dele. Ele vem ensinar a igreja como crescer na fé junto com Jesus. No 2, ele vem alertar contra os falsos mestres, os falsos profetas, que na época dizia: Jesus não vai voltar, Jesus estão falando que ele vai voltar. Desde a época que seu pai era vivo, é o que eles falam aqui para nós hoje. Eles falam que Jesus vai voltar, mas não vai. Pedro cravou lá, o Espírito Santo assinou embaixo. Então serve para nós. Jesus vai voltar, independente de quem fala. Aleluia! Só basta nós crer e se ponhar em pé perante Deus. No capítulo 3 ele divide em duas partes. Ele traz a volta de Jesus Cristo e do 11 ao 18, do 1 ao 10, do 11 ao 18, eles nos ensinam a ser fiel, a ter uma vida santificada para o dia que o Pai voltar com nós. Aleluia! Oh, glória! E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é a mesma coisa de lá, se não for um pouquinho pior. Aos três erros que nós vivemos hoje nas igrejas. Hoje nós temos o ensinamento da prosperidade. As igrejas onde tem prosperidade está cheia. Tem igreja que você vai e não tem nem lugar onde você ir, porque Deus está dando carro, Deus está dando casa, Deus está dando tudo. Mas eles esquecem do que Jesus falou em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino do céu. Oh, aleluia! Oh, glória! O segundo índice que nós viemos vivendo na terra é o do nada a ver. Os jovens hoje nada a ver. E tem pastor que vem aceitando nada a ver dentro da igreja, transformando sua igreja em boate. Transformando jovem em encontro de relacionamento, onde eles têm relação sexual com a vontade. A Bíblia nos ensina isso. Por isso que as igrejas estão cheias. Mas para alertar eles, Paulo também deixou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Primeiramente, buscai a minha graça. Tem muitos que buscam a igreja cheia, mas o que na verdade nós temos que buscar é a graça. Nós estamos esquecendo desse período. O terceiro que eles vêm trazendo agora para nós, esse é o que está mais aferveroso nas igrejas. Jesus me ama do jeito que eu sou. Se eu sou homossexual, eu tenho que estar ali porque Jesus me ama. Se eu sou lésbica, eu vou sentar, Jesus me ama. Se eu trair minha esposa, se eu bater na minha esposa, Jesus me ama do mesmo jeito. Ele te ama. Não é porque você prega, não é porque você está dentro da igreja. Ele te ama porque Ele te ama. Mas o pecado que está em você, Ele abomina. Jesus lá em Mateus 7, capítulo 23, vai nos dizer, vai nos alertar. Então eu os declaro, eu nunca o conheci. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem muita gente que dá esse lado, mas esquece que a Bíblia nos condena. Pastor, não é fácil estar pregando para 3 ou 4, mas aonde a palavra está, o Senhor pode ter certeza que a graça de Deus está no meio. Não importa se não vai dar carga, não importa, a palavra do Senhor está com nós. Oh, aleluia! Para nós trazer graça. Graça no Novo Testamento é um favor ou benevolência não merecida. A graça que Jesus trouxe para nós, que Deus trouxe, é uma coisa que nós não merecíamos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas Deus, com sua misericórdia, nos concedeu. E qual que é essa graça que Pedro está nos ensinando
no capítulo 3, versículo 18. Crescei-vos na graça. A graça, na minha tradução, na minha versão, ela vai dizer assim lá em 1 João 1. No princípio era palavra, em algumas, no princípio era verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa foi uma da maior graça, a maior graça que Deus nos deu. Jesus. Jesus veio sem necessidade, Ele veio por amor a nós. Isso que é nós crescer na graça, nós crescer em Jesus. De que maneira que nós estamos crescendo sem Jesus? Nós esquecemos o que Jesus passou por nós. O que Jesus lá no jardim, no Getsemane, ao chegar com os 11 discípulos, Ele separou, Ele segurou 8 de um lado, levou os 3 mais adiante. Chegando naquele momento, Ele ajoelhou, sentindo a agonia entre si. Com tudo que Ele ia passar, Ele já estava sentindo angústia, chorando e angustiado com aquela dor, sentindo. Ele olhou para o Pai: Pai, se possível, apartai-vos esse cálice de mim. Jesus não respondeu. Jesus colocou um anjo para o fortalecer do lado. É o que eu vou trazer para você. Tem vezes que você está no teu quarto, chorando por aquela pessoa, orando por você. Você fala: Deus, você me abandonou, o Senhor não está me ouvindo, está doendo, está sofrendo, eu não sei mais se vou aguentar. Deus me trouxe aqui para falar: olha do lado, tem um anjo te fortalecendo para amanhã. Oh, glória! Porque o que você está passando aqui hoje não é para hoje, é para amanhã. Eles olharam para tua vida e falar: o Senhor Jesus Cristo foi com ele, o Jesus Cristo é com ele. Oh, aleluia! E a angústia de Jesus não para naquele momento. Ao colocar o anjo, ele começa a orar com mais fervor, com mais claramente. Chegando naquele momento, ele tem um feito raro, chamado hematitrose. É uma doença que os médicos vão nos dizer que a veia se dilata, mistura com o tecido onde produz o suor. Jesus começou a suar sangue naquele momento de angústia que ele estava sentindo por mim e por você. Mas não foi isso que fez Jesus abandonar. Não foi isso que fez Jesus recuar. Ele não precisava ir para nós. Ele não precisava continuar caminhando. Mas Ele tem o eu como onipotente, onipresente. Ele falou: eu vou para aquele povo que no dia 18 estará falando em meu nome. Oh, aleluia! Oh, glória! Continuando calmamente, Jesus chegou depois daquele transtorno, daquela dor. A dor mais intensa que tem, a medicina fala, não é na do corpo, mas se a do corpo é dolorida, imagine a da alma. Você brigando ali, com tudo doendo, você querendo desistir. Jesus em nenhum momento fala que ele queria desistir. Ele falou que a vontade do Pai seria feita. O soldado chega para pegar. Adivinha, Pedro, o que nos escreveu essa carta? Puxa uma espada e arranca a orelha do soldado. Naquele momento, Jesus calmamente junta a orelha. Coloca a orelha do servo de novo, porque Jesus não veio para pregar violência. Jesus veio nos ensinar o que é a graça do Pai. Aleluia! O soldado, Judas pega, dá o beijo nele, o soldado leva ele na madrugada. Porque foi feito na escondida aquele julgamento. Porque eles não tinham o que condenar Jesus. E naquele começa uma tortura física agora, não espiritual, não mental. Naquele momento eles começam a cuspir em Jesus. Eles começam a bater em Jesus. Eles inventam falso testemunho até levar Jesus a Pilatos. Chegando a Pilatos, eles não têm do que acusar. Pilatos fala: então acusa vocês. Mas o que o povo queria era matar o nosso Salvador. Porque o inimigo estava tentando fazer ele desistir para nós voltar aqui hoje. Mas o procedimento que Deus trouxe foi esse. Jesus perante Pilatos não abre a boca. Pilatos não tem o que fazer, leva ele para Herodes. Herodes muito menos. Herodes vai falar: ele é um louco, acusa você. Pilatos não sabe o que fazer, coloca, como era a véspera de Páscoa, eles tinham uma tradição de soltar um dos prisioneiros. Naquele dia ele colocou Barrabás, que era um assassino,
Para você ser condenado à morte tinha que ser algo muito feio, muito terrível. Ele coloca Barrabás do lado de Jesus, ele olha e pergunta para a multidão: eis, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O povo naquele dia, a multidão preferiu o assassino, preferiu um cara sem caráter do que o nosso cordeiro. Pilatos não estava satisfeito com isso. Naquele tempo existia 3 tipos de açoitamento. Ele pede para açoitar Jesus, mas o açoitamento de Jesus não era para depois ser crucificado, porque depois teria um trajeto para ele levar a cruz. E naquele momento eles colocam na ponta do chicote bolinhas de gude, ossos de animais. Quando desce aquele primeiro chicote nas costas, começa a deslaceração, começa a abrir a pele de Jesus, começa aquele sofrimento, o sangue, aonde o homem não aguenta, onde o homem cai, onde o homem chora, aonde o homem tem tudo. Mas Jesus foi até o fim. Mas não acabou. Eles colocam Jesus sentado, começa a zombaria. Naquele momento eles colocam uma coroa, dizendo: você não é rei. Colocou uma coroa de espinhos, os espinhos cravou no seu crânio. A dor é insuportável quando alguém tem algo na cabeça. Quem já teve algum corte sabe. Eles juntam um manto e cobrem Jesus. Todas aquelas feridas expostas, os órgãos até aparecendo pela profundidade dos cortes. Jesus é levado novamente diante do povo, que Pilatos falou: eu acho que vai ser suficiente. Mas para o povo não era. Pilatos pergunta: então, o que vocês querem que eu faça? E começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Naquele momento Pilatos pega uma bacia, lava sua mão e fala: vocês o condenou. Jesus foi condenado pelos seus. Jesus não foi condenado pelos inimigos, mas sim para quem que ele veio. Chegando naquele momento, aquele trajeto dolorido, ele descalço, todo machucado, aquela bifurcação da cruz que pesava aproximadamente de 30 quilos a 50, ninguém tem o peso exato. Ele chega num trecho que ele cai. Jesus caiu, apareceu um homem chamado Cirineu. Ei, para você que está cansado, para você que acha que não vai dar, Deus vai levantar um Cirineu e vai ajudar você a carregar a sua cruz. Não desista. Vamos até o fim, porque Deus colocou um Cirineu para nos ajudar. Oh, aleluia! Chegando lá, existia 5 tipos de crucificamento. Perdão, 4 até naquele momento, o 5º vem depois. Existia um que era em cima. Existia onde Jesus foi crucificado. Existia o de X. E existia o que era um poste reto. Mas o objetivo dele sempre foi o mesmo: era envergonhar quem estava sendo crucificado. A intenção deles era humilhar. Mas Jesus não ligou. Jesus se negou a beber o líquido da anestesia, que ajudava a tirar a dor. Jesus foi até o fim, chegando com muitas horas de tortura. Jesus olhou para aquele ponto, com os braços abertos, ele olha para o Pai e diz: Pai, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Os céus começaram a se escurecer, o tempo começou a mudar. Quando chegado por volta das 3 horas da tarde, Jesus olha para o céu e fala: está consumado. Aleluia! Está Glória a Deus! consumado. Automaticamente lá no templo, o véu rasgou de cima e embaixo. Naquele momento, aleluia, Deus estava falando: a provisão vem de cima para baixo. Aleluia! A provisão que você está esperando não vai vir da terra, vai vir do céu, porque o véu foi rasgado. Ajoelha, começa a pedir, porque ela vai descer. Glória a Deus, aleluia! Naquele tempo o véu foi rasgado, Jesus acabou. Todo mundo falou: acabou ali. Transpassaram ele, como essa escritura diz, para conferir que estava morto, porque eles tinham que quebrar a perna. Mas como lá em Isaías diz que o cordeiro ia ser morto sem nenhum osso ser quebrado. Oh, glória! Jesus
Jesus foi morto. É essa a graça que Pedro quer nos ensinar. É a graça de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele não veio para trazer prosperidade. Ele não veio para trazer coisas novas. Porque o novo começa em Gênesis primeiro e vai ter em Apocalipse. O novo se renova a todos os dias na palavra. Isso é ser novo, trazendo a palavra firmemente e fiel. Oh, aleluia! Aleluia. E Pedro também vem nos advertir também no conhecimento. Que tem muitos conhecimentos paralelos. Eu não sei a opinião do pastor hoje com teologia, mas se alguém começa a pegar teologia, começa a buscar estudo bíblico, tem igreja que fala que não é de Deus. Tem igreja que começa a barrar. Por quê? Porque se ele começar a aprender o que é a Bíblia, o que é a lei, o que é a palavra de Deus, ele não vai concordar com certas atitudes carnais. Deus não veio para abolir nós da lei. Ele veio para cumprir ela, para mostrar que nós também possamos, para mostrar que também não é difícil. Perdão, difícil é, mas tudo tem uma recompensa. Aleluia. Tudo tem a sua recompensa, porque Pedro vem nos alertar. Jesus vai voltar. Muitas igrejas pararam de pregar em Apocalipse. Muitas das igrejas não falam mais em Apocalipse. Por quê? É banal. Não é de Deus. Não vai trazer gente e falar que pecado não vai te levar para o céu. Mas eu, conforme eu estou aqui hoje, o pouco que eu tive de ver, eu fico feliz pelo pastor, porque ele vem ensinando a palavra para o seu povo. Eu dou glórias em nome do pastor. Eu glorifico a vida dele. Eu vou pedir para Deus todos os dias, para continuar trazendo ele na nossa frente, para continuar trazendo ele mais pessoas, para que ele possa educar na palavra. Não de maneira inexplicente. Porque tem muita gente que quando você traz a palavra ela ouve. Mas eu vou dizer lá em João capítulo 11 vai nos dizer: havia um certo homem que estava morto por 4 dias. Chegando naquele momento a multidão acompanhou Jesus. Já tinha muita multidão lá falando ele é louco. É a mesma coisa que fala de nós. Eles são loucos. Ele já está morto, ele já está fedendo, ele já está se decompondo. Jesus começou a chorar e falou: a glória não é para mim, a glória era para o Pai. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Lázaro, sai para fora. É isso que Deus está trazendo, Jesus está trazendo aqui hoje. Vamos arrancar a pedra que está no nosso coração, porque o Lázaro vai ressuscitar dentro de nós. A presença do Senhor inflama nós, é só nós dar lado para Ele. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Oh, aleluia! Eu sei que não é fácil estar numa igreja. Eu sei que é dolorido. Meu pai é pastor há 18, 20 anos, não me recordo muito bem. Eu também tive meus altos e baixos. Aí, eu com 12 anos, ele falou que eu já conhecia a verdade, ele não me brigou mais ir para a igreja. Naquele momento eu tomei um rumo pessoal, onde eu tive várias escolhas e várias escolhas erradas. A única escolha que eu agradeço a Deus foi de ter colocado a minha esposa no meu caminho. Que ali eu construí um lar. Aos 19 anos de idade, quando numa festa de casamento, Deus usou o pastor para falar comigo, para falar para mim, que eu ia estar de terno e gravata pegando ao Senhor. Eu olhei para a minha esposa dentro do meu carro e eu falei: ele não precisava fazer isso, ele está querendo se aparecer. Ele está querendo se aparecer perante a todo mundo. Eu falei: isso é desnecessário. Eu falei: ele está querendo se aparecer. Meu pai está querendo se aparecer para o povo. Naquela mesma festa, juntei dentro do meu carro. Mas que foi bebida que eu coloquei naquela festa? Era festa de evangélico, então eu levei bebida só para contrariar os noivos. Mas em menos de 2 anos, Deus me buscou, me levou para a igreja. Mas no momento que Ele me levou não foi o momento mais fácil, porque é o momento mais difícil da nossa vida. Parece quando você sai do mundo para vir para a igreja. Aquele momento parece que começa a perder
fechar, começa a doer, começa a dar tudo errado na sua vida. Eu fui falho, eu saí. Fiquei uns anos e saí. Fiquei aproximadamente 6 anos fora da igreja. Essa minha filha que veio aqui orar, cantar, ela começou a ir para a igreja. Ela, pai, eu passo na igreja do povo. Ô pai, eu passo na igreja do povo. Ela foi quase 1 ano sozinha. Eu e minha esposa ficava em casa. E eu, para contrariar tudo, eu ficava bebendo. Eu ficava fazendo tudo o que tinha direito. Mas através da vida dela, eu voltei. Deus usou ela para levar a minha família novamente para a igreja. Mas também não foi assim fácil. Eu tive que bater meu carro alcoolizado, aonde eu acabei com a lateral do meu carro, onde minha filha pequena ficava. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo para não levar ela junto comigo. Naquele momento que eu desci do carro, se ela estivesse lá, ela não estaria aqui junto com nós. Eu estava alcoolizado, não sabia o que fazer. Liguei socorro, pedi socorro para o meu pai. Meu pai, quem conhece ele sabe, ele é turrão, ele é manhoso, ele é casca grossa, vamos dizer a palavra. Mas naquele momento, um pastor manso, ele me socorreu, me levou embora, ajudou eu a consertar o meu carro. Ele não abriu a boca para falar um nada. A única palavra que ele falou para mim foi quando eu estava são 3 dias depois. Ele falou, você sabe qual é o caminho. Você sabe qual é o caminho, eu não preciso te dizer. Mas isso foi tão maravilhoso que ao mesmo tempo que eu bati, minha mulher estava no serviço pedindo para Deus. Ela falou, Senhor, eu entrego ele nas suas mãos. Faça a tua vontade. A vontade de Deus foi eu abraçar aquela árvore. Quando você entrega algo na mão do Senhor, não se preocupa, tenha fé. Tenha fé, demora, é doído, dói, pode ser humilhante, mas Deus vai tomar a devida providência. Aleluia! A partir do momento que eu voltei, eu estava falando com a minha madrasta, quando eu me desliguei do Ministério dos Embaixadores, que eu não me via mais no mundo, eu não consigo me ver no mundo, eu não me encaixo mais no mundo. Por isso, naquele momento, eu estava pedindo o desligamento da igreja, que eu não queria voltar para o mundo, porque o mundo não tem nada para me oferecer. Eu sei, se eu cair, Satanás está só esperando uma brecha para levar eu e você. Naquele momento, Deus colocou no meu coração, eu fui para o pastor Wilson, e lá hoje, eu e minha família, nós estamos lá, louvando e glorificando o Senhor. Aleluia! É doído contar para vocês, mas isso é a vida. Há 28 anos atrás, em Monte Alto, teve um jovem de 18 anos. Tinha recentemente feito 18 anos, ele era desviado do caminho do Senhor. Ele pegou a moto por volta de 3 horas, 4 horas da manhã e desceu embora para a casa dele. Ele não tinha moto. A moto foi emprestada de um colega. Os pais dele cansaram de pedir para Deus levar ele de volta para a igreja. Deus falou, eu vou levar, eu vou salvar ele. Mas nem sempre é das vezes do jeito que eu e você quer ser salvo. Nem sempre é dessa maneira. Naquele momento ele bateu num poste. O capacete se rachou no meio. Deu traumatismo craniano. Mas o Espírito Santo, quando fala, ele não volta. Ele falou que ele ia salvar. Na rua de cima desse rapaz morava um pastor. Ele correu nesse poste, conversou com o rapaz que estava conversando com ele tranquilamente até aquele momento, fez o apelo, o rapaz reconciliou. Naquele momento que ele se reconciliou, passado alguns minutos, ele entrou em coma e veio a falecer em Ribeirão na UTI. Mas Deus tinha falado com meu pai que ele ia salvar o meu irmão. Ele faleceu praticamente a 300 metros da minha casa. Ele poderia ter a chance, mas Deus conhece.
Deus está falando com nós. Se Ele não te trazer, se você não vir por vontade própria, Ele vai achar uma maneira. Não é a que eu e você querem, mas Ele acha. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. É essa graça que nós temos que colocar. Mas a dificuldade não chegou. Meu pai, ele tinha acabado de abrir o ministério, ele e o pastor Jair, da Embaixadores de Cristo. Anos depois, um ano mais ou menos depois, minha mãe veio a falecer. Meu pai perdeu o filho, perdeu a esposa em menos de 2 anos. Eu tinha 4 anos de idade na época. Que homem aguenta isso? Que homem sozinho ia aguentar carregar um filho? Mas eu trago para vocês, ninguém está sozinho. O Espírito Santo estava com ele. Há 18 anos o ministério está aberto. Ele está pregando. Ele está ensinando o que Deus mandou ensinar. Assim como eu tiro o chapéu das minhas palavras, perdeu o jeito de falar. Ao pastor Jair, meu pai, Deus está levantando hoje aqui membros que vão falar de Deus, que vão honrar a Deus do começo de hoje até o dia da sua vinda. Aleluia. É isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Eu não vou ser cansativo, eu já vou encerrar. Mas o conhecimento na Bíblia, Oséias vai falar lá em Oséias 4, capítulo 6. E meu povo pereceu por falta de conhecimento. Aí eu trago para vocês, antes de eu finalizar, vocês querem perecer por falta de conhecimento? Vocês querem perecer por falta de graça? Porque você não adquire um sem o outro. Ambos andam juntos. Então é isso que eu tenho que trazer para nós hoje. Com a permissão do pastor, eu posso chamar a Yasmin para estar louvando? Yasmin, você louva para nós. Enquanto ela estiver louvando, vamos abrir nosso coração, vamos falar com o Pai. Aleluia! Pai, eu sei que a mensagem foi simplória. Eu sei que foi simples, Pai. Mas foi algo que o Senhor quer falar comigo nessa noite. Eu não sei se foi com vocês, mas comigo tocou no meu coração. Ela falou dentro de mim. E com essa palavra eu creio que haverá renovo em mim, haverá renovo em vocês. Aleluia! Vai ser do mesmo jeito. A partir de hoje que nós sair daqui, muitos verão